Se conselho fosse bom, não seria de graça. Nesse vídeo eu vou trazer 4 conselhos que você provavelmente já escutou, até pode fazer sentido, só que na prática podem estar sabotando a sua prosperidade financeira. E não deixe de dar a sua curtida e seguir o canal. Mas antes de te falar esses conselhos, eu vou te passar uma dica que, se você colocar só essa dica em prática, vai melhorar todas as áreas da sua vida. E quando eu falo todas as áreas da vida, todas são todas: profissional, financeira, familiar, conjugal, saúde, etc. Pega só essa dica que, se você parar o vídeo logo depois dessa dica, eu tenho certeza que já vai ter valido a pena. E a dica é: entenda a diferença entre opinião e conselho. Opinião é uma ideia que qualquer pessoa pode dar sobre qualquer assunto, enquanto um conselho é uma ideia que um especialista vai te dar baseado num resultado que ele já tem dentro da sua experiência técnica na área. Então, um exemplo prático e muito fácil, que eu acho que todas as pessoas já passaram por isso. Você chega em casa, você fala para o seu pai, fala para sua mãe: mãe, comecei a investir. E a maioria das pessoas, né, pelo menos se a gente for analisar o brasileiro, que o brasileiro só 4% investe, 96% dos brasileiros não investem e, como consequência, tem medo dos investimentos. Então, se você chega para sua mãe, para o seu pai e fala: mãe, comecei a investir, pai, comecei a investir, o que eles vão falar? Meu filho, não faça isso, meu filho, olha o perigo que você está correndo, isso é uma loteria, isso é uma pirâmide, você vai perder dinheiro. Não faça isso, meu filho. Faz o seguinte: você tem que comprar uma casa, você tem que financiar um imóvel, vai comprar um terreno, isso sim é investimento. Ou seja, às vezes não, né? Na grande maioria das vezes, os nossos pais não têm os resultados financeiros que nós queremos para nós mesmos, não por culpa deles, mas também por falta de informação e muitas outras coisas que não vem ao mérito eu entrar nesse detalhe agora. Só que são pessoas que não construíram um caminho financeiro ainda, que você quer para você, que não tem uma base técnica para te dar sugestões. Então, eles não estão dando um conselho de investimento, que nem eles acham que estão dando. Eles estão dando uma opinião. Então, vai de você conseguir internalizar isso e, sabendo quem você é e o que você quer, correr atrás do resultado. Ou até mesmo aquela pessoa, aquele amigo ou aquela amiga que é solteira e quer te dar conselhos de relacionamento para você que está começando um relacionamento com uma nova pessoa, começando a conhecer agora um namorado, uma namorada, etc. Tem a pessoa que é solteira ou que é divorciada e quer te dar conselhos sobre a experiência que ela teve. Mas, na prática, a experiência é negativa se ela for solteira, principalmente, se ela for divorciada ou divorciado. Então, a opinião dela talvez não seja a melhor opinião que você possa escutar. Agora, se você correr atrás de uma pessoa que tem um relacionamento sólido, que você vê como uma família próxima, uma família unida, uma família com amor, aí sim você pode ir atrás dessa pessoa e pedir a opinião dela. E muitas das vezes a opinião dela vai ser um conselho muito útil na sua vida. Então volta lá onde eu coloco a diferença entre opinião e conselho, escuta de novo e leva isso para a sua vida. E já vamos, que eu vou passar os principais conselhos que todo pobre dá, e eu já vou trocar agora. Não vou ficar falando do conselho de pobre, senão depois eu vou ficar sendo aí deletado, como é que fala? Como é que fala aí? Cancelado nas redes, né? O meu social videomaker está me ajudando aqui, o Murilo. Então, para não ser cancelado, eu não vou falar conselho de pobre, eu vou falar conselho sabotador. Primeiro conselho sabotador que eu quero trazer é o seguinte: morar de aluguel é rasgar dinheiro. Quem nunca escutou que morar de aluguel você vai estar rasgando seu dinheiro? Que é melhor você financia, ou você vai estar pagando algo que é seu e etc. Tá? Esse é um conselho que muita gente, muitos pais dão para os filhos, tá? Baseado, lembra, no que ele viveu anteriormente, na vivência e crenças que ele tem. Tá? Mas na prática, sendo sincero, não é um conselho inteligente você chegar e financiar qualquer custo só para não pagar aluguel. Eu vou até falar um caso de um cliente que eu atendi, foi essa semana, tá? No momento que eu estou gravando esse vídeo, que a esposa dele me trouxe essa visão, que ela tem a percepção que durante 12 anos eles rasgaram dinheiro por ano de aluguel e agora ela quer comprar uma casa. E é um casal muito próspero aqui em Brasília. Ela já está na faixa de seus 50 anos, o marido na faixa de 60 anos, e eu expliquei. Eu mostrei para ela, primeiro, por que não compensa o financiamento imobiliário, então vale a pena morar de aluguel e investir a diferença. Se você tem dúvidas quanto a isso, olha no meu canal, tem 2 vídeos que eu falo sobre a diferença de você financiar um imóvel ou morar de aluguel. Então olha lá, dá um pause, escuta, entende
o conceito técnico por trás para você entender, e eu fiz isso para ela. Eu mostrei os cálculos para ela, eu mostrei que realmente fazia muito mais sentido a pessoa morar de aluguel e depois comprar o imóvel, e quando ela pega a diferença e investe, o resultado fica ainda mais monstruoso. E foi o que o marido dela, né, o meu cliente, fez durante esses últimos 20 anos de vida dos dois. Então, eles moravam de aluguel e, como consequência, ele conseguiu o quê? Pegar a diferença e investir na própria empresa dele. Mudaram de loja, construíram uma sede, criaram uma baita empresa que hoje tem um faturamento de centenas de milhares de reais por conta de uma estratégia que ele aplicou de forma inconsciente, que foi qual? Morar de aluguel, não fazer um financiamento, pegar a diferença e investir. No caso dele, ele investiu no negócio próprio e multiplicou em mais de 10 vezes o faturamento que ele tinha. E hoje eles estão vivendo uma vida super confortável e no final ela entendeu que realmente eles não rasgaram dinheiro. Foi uma estratégia de forma inconsciente que levou eles para a prosperidade que eles têm hoje. Segundo conselho sabotador que muita gente escuta por aí. Olha, dívida é ruim, quita todas as suas dívidas o quanto antes e se livra delas. A maioria dos brasileiros acha que dívida é ruim e, na prática, a maioria dos brasileiros só sabem comprar os seus bens mais caros por meio de dívida, por financiamentos, consórcios e outras formas aí de negociação. Ou seja, o brasileiro é viciado em pagar conta. O brasileiro ele tem que estar pagando uma prestação, o brasileiro ele tem que estar pagando uma parcelinha ali. Então, o que grande parte disso eu vejo dos meus clientes, é uma coisa que eu tento quebrar neles. O meu cliente, o normal, ele não tem uma reserva financeira, ele tem vários bens financiados e a vida dele é sempre ficar fazendo mais dinheiro, antecipar as parcelas, porque tecnicamente na cabeça dele ele está antecipando parcela, ele está pagando menos juros, então vale a pena. E no momento que ele se livra do empréstimo ou daquele financiamento, o que ele faz? Ele entra em outro. Ele tem medo de ter dinheiro em caixa, ele tem medo de ter uma reserva. Então ele pula de financiamento para financiamento, de consórcio para consórcio, de dívida para dívida. Ele está sempre pagando conta, ele tem um vício enorme em pagar conta e como consequência desse vício, ele não consegue poupar dinheiro, não consegue fazer a sua reserva financeira. E como consequência pior disso, ele acha que toda dívida é ruim. Porque na prática a maioria está fazendo dívida para comprar um passivo. Mas quando a gente pega uma dívida, pega um crédito para poder investir no negócio, é uma dívida, entre aspas, boa para você poder aumentar o seu faturamento, aumentar o seu lucro. Isso pode ser uma dívida, primeiro, muito interessante, porque você vai conseguir crescer a sua empresa, você vai conseguir colocar planos fora do papel para fazer mais dinheiro, para fazer mais lucro, para realmente conseguir, talvez, transformar a sua realidade. E não necessariamente você tem que antecipar essa dívida também. Então, as maiores empresas do Brasil, por exemplo, se você for lá na parte contábil delas, você vai na lista das maiores empresas lá da Bolsa de Valores, você olha os balanços dela, praticamente todas têm dívidas. E elas não ficam antecipando dívidas. Até algumas têm dinheiro em caixa, têm dinheiro para pagar a dívida e sobrar 80% do caixa e eles não antecipam dívida. São dívidas que estão lá, estão negociadas, faz sentido manter essas dívidas, porque faz muito mais sentido para elas ter dinheiro em caixa. E se for pensar, o próprio Warren Buffett, que é o maior investidor da história, que se aposentou recentemente, a empresa dele está com 328 bilhões de dólares em caixa. Ou seja, você tem que ter dinheiro, então você não precisa ficar quitando todas as suas dívidas. Não saia aloprado, não saia correndo atrás de zerar quanto antes. Entenda o contexto, entenda como que você pode buscar outras estratégias para talvez, quando for quitar suas dívidas, quitar com estratégia de uma forma mais inteligente. E eu já vou aproveitar esse gancho para entrar no terceiro conselho que tem a ver com caixa, que eu já vi muito empresário, muito empreendedor falando, poxa, deixar dinheiro parado no caixa é prejuízo. Prefiro pegar esse dinheiro e fazer esse dinheiro rodar e comprar estoque do que deixar dinheiro parado em caixa. Então, muito conselho é justamente esse, não deixe dinheiro parado. Sendo que esse conselho pode quebrar e quebra muitas empresas. Eu acabei de dar o exemplo, por exemplo, do Warren Buffett, que é o maior investidor da história, que recentemente se aposentou e que o caixa da empresa dele tinha 328 bilhões de dólares. Ou seja, o maior investidor da história tem um caixa desse tamanho. E aí chega
o Zezinho do mercado e quer falar que não pode deixar dinheiro parado no caixa, que você está perdendo dinheiro. Então vamos entender esses dois contextos, tá? Quando você pensa em dinheiro em caixa, esse dinheiro ele pode ser, primeiro, lógico, para comprar bens, comprar material, ter de capital de giro, tá? Normal. Ele pode ser para buscar novos investimentos e também para combater crises. Então, se a sua empresa não tem caixa, se a sua família não tem uma reserva, você vai estar frágil no momento de crise, você pode quebrar, a sua família pode ser estragada, pode ser arruinada por falta de dinheiro em caixa. Então, você tem que ter dinheiro, primeiro, para sobreviver a esses momentos e, principalmente, para aproveitar esses momentos e comprar empresas baratas, poder fazer investimentos mais inteligentes para sua casa, para sua família. Ou seja, você ter dinheiro líquido, você ter reserva, é uma oportunidade que você vai ter de alavancar e talvez multiplicar o seu patrimônio em pouco tempo. Ou seja, ter dinheiro em caixa, ter dinheiro em reserva financeira é muito bom. Então, se alguém falar que não é bom ter dinheiro parado, pode tomar muito cuidado com esse conselho. Quarto e último conselho que eu quero trazer para vocês é o seguinte: assim que terminar a faculdade, começa a pós, começa o mestrado, vai direto para o doutorado, se especializa e busca o currículo. Parece não fazer sentido, né? Esse conselho pode fazer muito sentido para a maioria das pessoas. Só que eu quero trazer uma experiência recente que eu tive, quando estava fazendo contratações para minha empresa, que eu mandei um currículo, tá? Era até uma contratação de uma nutricionista que eu ia fazer, e eu recebi 130 currículos em poucos dias, e desses 130 currículos, praticamente todos tinham 2 ou 3 pós-graduação e também tinha mestrado. Ou seja, o que eu estou vendo? Hoje em dia, muitas pessoas estão correndo atrás só da especialização, só do currículo, e deixam outras habilidades muito mais importantes de fora, como, por exemplo, saber vender, fortificar sua inteligência emocional, se preparar espiritualmente, ter bons relacionamentos. Ou seja, a pessoa foca tanto no currículo e todo mundo foca tanto no currículo que o currículo acaba sendo, entre aspas, o menos buscado pelos empresários, pelos empreendedores. Eles buscam mais atitude, eles buscam pessoas com mais um comportamento melhor, pessoas que correm atrás, que realmente fazem a coisa acontecer. Então, o meu conselho não é você não estudar, tá? Então, não vamos ser idiota aqui e falar que não, fica burro. Não é isso. Mas o conselho é o seguinte: você terminou a sua primeira faculdade, busca essas outras habilidades, busca saber vender, busca trabalhar a sua inteligência emocional, busca trabalhar os seus comportamentos para que você consiga acessar essas pessoas enquanto você vai se especializando. Então, isso é o que eu tenho visto. Eu vejo, a minha esposa ela é médica, eu vejo outros médicos, eles terminando a faculdade, já entram numa residência, aí ficam 12, 15 anos trabalhando que meio condenado para tentar ter um dinheiro, para poder ter uma profissão, sendo que se eles terminassem a faculdade, ficassem 1 ou 2 anos aprendendo sobre vendas, entendendo o conceito geral que ele está vivendo, entendendo o ambiente ao redor dele, ele poderia, com bem menos esforço, fazer um resultado financeiro muito melhor e, principalmente, ele entender o que ele verdadeiramente quer. Então, eu falo essa da questão da medicina, porque eu vejo muitos médicos, às vezes, terminou a medicina, já faz a residência, já faz a cirurgia, faz isso, faz aquilo, e depois de 10 anos começa a trabalhar em outra área completamente diferente daquela que ele se especializou. Porque ele foi tão afoito e dentro daquele objetivo, ele não parou para olhar o seu ambiente ao redor. Ou seja, você vai se especializar enquanto você também está buscando outros conhecimentos que vão te dar os resultados, talvez que você ainda não está tendo. E você já ouviu algum desses conselhos? Deixa aqui embaixo qual o conselho que você já recebeu e que você, com toda educação, deixa ele de lado.